Marcos 11, de 1 a 10. Vou fazer a leitura, vocês podem acompanhar de maneira silenciosa. O texto diz assim: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam diante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Amém. Eu fico impressionado como que a providência de Deus se manifesta na prática do lecto contínuo. O que seria o lecto contínuo? É essa prática que vocês já perceberam que pauta o meu ministério, no sentido de já, eu diria, quase 10 anos, né, que eu pauto o meu ministério pela pregação contínua de algum livro da Bíblia. Nós vamos capítulo por capítulo, de uma maneira linear. Se os irmãos visitarem o nosso canal da igreja no YouTube, por exemplo, vocês vão encontrar playlists, por exemplo, da Epístola de Colossenses completa, da Epístola a Filemon, dezenas de sermões baseados ou embasados nos capítulos do livro de Jó, e também no segundo dos evangelhos, que é esse que nós acabamos de ler, escrito por João Marcos. Esse tipo de prática é chamada de lecto contínuo, vem da leitura contínua da Bíblia, o papel do ministro de explicar a Bíblia toda. Assim, nós conseguimos alcançar todas as verdades que a Escritura nos apresenta, e o pastor também se livra de algumas enrascadas. Porque se eu estiver pregando contra o seu pecado, você não pode dizer: o pastor está falando de ponta para mim. Não estou não, eu só estou seguindo aqui os capítulos da Bíblia. Então ninguém pode me acusar de nada. É Deus que está te chamando ao arrependimento, e não o pastor. E o fato que nos impressiona é exatamente isso, como que Deus em sua providência, e é assim que eu comecei a abordar isso com os irmãos, como que Deus em sua providência tantas vezes nos visita de maneira especial, de acordo com a nossa própria necessidade. Quando eu falo da providência de Deus que se manifesta pela prática do lecto contínuo, eu me refiro a como as perícopes, como as porções naturalmente se estabelecem numa linearidade das exposições, muitas vezes se encaixando com as demandas da igreja, com a demanda do povo de Deus, com as demandas dos eleitos de Deus, para que Deus fale com os seus escolhidos. Eu não me esqueço de situações vividas com irmãos da igreja, sofrendo junto com irmãos da igreja, dores que nos sobrevêm na caminhada, porque esse mundo é um mundo de dores, é um mundo de lutas, é um mundo de dificuldade, não é fácil. E a gente luta, e a gente como pastor sofre junto com alguns irmãos, e em momentos em que eu estava profundamente quebrado, profundamente tocado, profundamente abatido, por sofrer dramas com irmãos, de repente eu abro a Bíblia para preparar o sermão de domingo, e Deus, o Espírito Santo, me visita com o conforto que eu preciso, e eu então posso confortar a igreja com a mesma consolação recebida do Espírito Santo, já no preparo das mensagens. Deus faz muito isso, e nesses quase 10 anos, como eu disse, que eu caminho nessa pauta do lecto contínuo, da pregação expositiva a partir dos capítulos dos livros da Bíblia, eu tenho constantemente vivido essa providência de Deus.
Essa providência de Deus em trazer para os nossos corações aquilo que nós precisamos. E o interessante é que isso acontece hoje novamente, porque no dia 13 de fevereiro deste ano, de 2022, foi quando eu fiz a minha última exposição no Evangelho de Marcos. Naquela ocasião, nós encerramos o capítulo 10, refletindo sobre a verdade presente na narrativa sobre a cura do cego Bartimeu, um cego que tinha uma visão espiritual aguçada, diferentemente dos religiosos do seu tempo, que estavam cegos em sua hipocrisia, em sua arrogância, em sua religiosidade sistêmica, fria, vazia e sem Deus. Um cego que chama Jesus de rei, que pede misericórdia ao filho de Davi. Assim terminamos o capítulo 10. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Isso, sem dúvida nenhuma, que prenunciava claramente o que iria acontecer imediatamente depois. Porque quando Jesus, então, entra em Jerusalém, o povo, enfim, o próprio povo, aclamaria Jesus como filho de Davi, o herdeiro legítimo do trono de Israel, o rei justo levantado por Deus para a salvação do seu povo. Mas, enfim, assim terminamos o capítulo 10, com um cego que via espiritualmente e que sabia com quem ele estava lidando. Não é por outro motivo que Jesus se dirigiu a ele e perguntou: o que queres que eu te faça? Você está melhor que todo mundo aqui? Mas o capítulo 11... então, se inicia e traz para nós, nesses primeiros 10 versículos lidos nesta noite, a narrativa de Jesus entrando em Jerusalém. E como eu falei na manhã de hoje, e no decorrer deste culto, hoje na tradição cristã é celebrado o Domingo de Ramos. Inclusive, a conclusão do sermão da manhã foi essa, baseado no texto na narrativa de Lucas, né? Nós falamos que nós não podemos nos calar diante das boas novas, porque se nós nos calarmos, como disse Jesus, naquele domingo de Ramos, lá em Jerusalém, as próprias pedras clamarão. E foi essa temática que norteou a mensagem da manhã. Se nós nos calarmos, as próprias pedras clamarão. Meus irmãos, o curioso é que a celebração litúrgica do domingo de Ramos se relaciona exatamente com esse fato aqui, do capítulo 11, do Evangelho de Marcos, que é a entrada triunfal de Jesus na cidade real, na cidade de Jerusalém, na cidade de Davi. Ou seja, eu quero dizer para vocês que aprove a Deus, a soberania de Deus, que eu voltasse ao púlpito depois das férias, exatamente com o texto que se encaixa na tradição cristã. Não foi absolutamente nada planejado. Na verdade, eu voltei para dar continuidade às nossas exposições no Evangelho de Marcos, e de repente eu percebo que o que Deus preparou para a noite de hoje é o texto que pauta as celebrações cristãs desse dia do Senhor. Com toda sinceridade, meus queridos irmãos, não foi absolutamente nada planejado. Foi providência do Senhor. E se nós consideramos uma exegese cuidadosa desse texto, um exercício de interpretá-lo na sua verdade central, nós perceberemos que a centralidade está exatamente no anúncio da chegada do rei prometido no Antigo Testamento. O Antigo Testamento está recheado de profecias que falam sobre o reinado de um justo de um justo que é vindo da linhagem de Jessé. E o que aconteceu naquele domingo em Jerusalém foi exatamente isso. Uma típica cerimônia de coroação em Israel. O povo estava aclamando o seu rei. Encontramos no Antigo Testamento narrativas de coroação, de unção de reis, que seguem esse modelo, de mantos que são colocados, que forram o chão, de saudações que são feitas ao rei. E essa cerimônia de coroação, então, passava por expressões tradicionais, comuns, por parte do povo de Israel. Em cerimônias solenes e especiais relacionadas à coroa, os ingleses costumam cantar o Deus salve a rainha. Inclusive, nós usamos até a melodia dessa canção quando nós cantamos o hino 376, Intercessão pela Pátria.
Divino Salvador, contempla com favor. Enfim, essa é a tradição inglesa, cantar o Deus salve a rainha. No caso dos judeus, não. Nas cerimônias de coroação dos judeus eram cantados trechos do Salmo 118, que nós lemos já no início desse culto. E esses trechos eram: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Está aí nos versos 9 a 10 do Evangelho de Marcos, capítulo 11. E esse, inclusive, meus irmãos, é o tema da nossa exposição bíblica nessa noite. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. A narrativa de Marcos é rica em detalhes preciosos. Se nós fôssemos explorar esses detalhes que estão presentes aqui nesse texto, nós iríamos levar aqui horas meditando na riqueza dos detalhes, e por isso eu opto para que nós pensemos naquele que é o ponto central da narrativa. A esperança de salvação em um reino enviado por Deus. Esse é o ponto central. O rei que Deus levantou para a salvação do seu povo está presente e o povo está aclamando, Hosana, que significava exatamente isso: salva-nos, Senhor, ou salva-nos agora, a hora da salvação chegou para todos nós, o tempo oportuno chegou. E nós cantamos isso neste culto. Hosana, Hosana, Hosana não, Hosana, salva-nos, a hora chegou. É interessante que o Salmo 118 está incluso nos chamados Salmos Halel, na tradição judaica, e que eram salmos cantados no contexto da Páscoa judaica. O Salmo 113 até o Salmo 118 eram comumente cantados pelos peregrinos que subiam a Jerusalém para a celebração da Páscoa. E eles estão, então, nessa peregrinação quando Jesus se junta a eles em o seu jumentinho. Se você olhar o verso de número 9, diz que tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois dele. Numa peregrinação, e agora ele desce de maneira triunfante, de uma maneira impressionante. Ou ele desce, não, ele entra, em Jerusalém, vai entrar as portas da cidade para subir até o templo. E o povo está clamando. Essa expressão de Marcos, os que vão adiante, os que vêm de trás, é porque já vinha uma multidão com Jesus, e agora ele encontra a multidão dos peregrinos que vão celebrar a Páscoa. E toda essa multidão se junta celebrando o seu rei. Meus irmãos, o Salmo 118, sobre o qual eu falava agora, que está aí entre esses salmos que eram cantados pelos peregrinos que dirigiam-se a Jerusalém para celebrar a Páscoa, inclusive durante a celebração da Páscoa, ele está entre os 6 salmos mais citados no Novo Testamento. E é um salmo distintamente messiânico, porque ele é cheio de profecias relacionadas ao Messias. Inclusive, meus irmãos, sobre a sua própria rejeição. Nós lemos os versos 19 a 29, até o final desse salmo. E entre esses versos, nós lemos no início do culto que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter os olhos atentos para os aspectos de tragédia que estão também envolvidos no Domingo de Ramos. Porque a grande maioria daquelas pessoas não discerniram, irmãos, não discerniram a natureza espiritual do reino messiânico, do rei que Deus levantou. A maioria daquela multidão não teve um discernimento espiritual, do significado espiritual do reino de Deus que visitava a terra. O comentarista William Hendrickson nos chama a atenção para alguns fatos que parecem apontar exatamente nessa direção. Ele diz que houve uma falha terrível por parte daquele povo, porque aquele povo não relacionou o Salmo 118 com Isaías 53, o sofrimento do Messias. Com Zacarias 9, de 9 a 10, que diz o seguinte, Zacarias 9, versículo 9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém,
Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Queridos, Hendrickson sugere que esses peregrinos que estavam subindo para Jerusalém para celebrar a Páscoa, a festa que trazia à mente de todo judeu a lembrança da libertação no Egito. Aquilo que os seus ancestrais viveram no cativeiro egípcio, quando Deus visitou com juízo os egípcios, trazendo morte aos seus primogênitos e a decorrente, desinente libertação do povo. Então a Páscoa remetia os judeus a essa experiência ancestral narrada em Êxodo 12. E sem dúvida nenhuma que isso alimentava o desejo daquele povo de se libertar da opressão estrangeira, da opressão de Roma. E eles estão concentrados demais nessas coisas. Eles estão concentrados demais nas coisas deste mundo. Eles estão concentrados demais nos governos desse mundo. E eles não percebem que Deus tinha muito mais para oferecer. Deus enviou um rei para libertar o povo do seu pecado. Eles não juntaram as profecias, eles não entenderam que o mover de Deus estava diante deles. Um reino espiritual que nunca terá fim, um reino de paz e não de guerra. Vem aí o teu rei, mas ele não vem num cavalo de guerra. Ele não vem num cavalo para guerrear, para lutar. Não, ele vem anunciar a paz às nações. Eles queriam guerra, mas a profecia é que este rei veio anunciar paz, quebrando os arcos e despedaçando as lanças. É o que Zacarias diz. Os cavalos de guerra de Jerusalém eram desafiados por um jumentinho da paz. O cavalo é o animal da guerra. Mas Jesus vem no jumento, que é o animal da paz. Ele é um rei que vem em paz. Ele é um rei que vem para trazer a paz às almas, aos corações. Ele é um rei espiritual. Ele é um rei que vai estabelecer o seu reino debaixo das barbas do imperador. Ele é um rei que vai estabelecer o seu reino sem considerar os governantes da época, a despeito dos autoritários da época. O reino espiritual de Jesus é estabelecido de mar a mar, como diz Zacarias, alcançando a minha e a sua vida, súditos leais do verdadeiro e único Rei dos Reis. Eu sou. E você? O rei que vem das alturas, dos céus, como um presente de Deus, hosana nas alturas. Lembro do Salmo 148, louvai a Deus nas alturas dos céus. Porque Jesus é este rei que veio como um presente, veio com pensamentos de paz e não de mal, com compaixão das multidões, e não com desejo de dominar, de manipular as multidões, mas com o desejo de verdadeiramente libertar as multidões. Ele veio com socorro para os doentes, para os fracos, para os pobres, para as viúvas, para os excluídos. É este o rei que nós vemos na narrativa dos evangelhos. Ele estimula os pecadores repetidamente, tantas vezes, a que viessem a ele para encontrar a paz real, a paz duradoura, a paz que excede o entendimento humano, a paz que não faz parte da cultura humana, a paz que vem de uma cultura divina dos céus visitando com salvação e graça os homens. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Sociedade do Cansaço, é um livro bem famoso nos nossos dias. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma. E para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá
atenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, não apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Ele não veio para a guerra, ele veio para a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você pode, nessa noite, discernir o significado espiritual do reino messiânico, de Deus reinar dentro dos nossos corações e das nossas almas. Você pode discernir isso, ou você está muito apegado a esse contexto material, e você confia em príncipes e poderosos desse tempo. Você pode discernir um significado espiritual desse reino de paz, que não pode ser alcançada nesse mundo tenebroso. Nos aproximamos das eleições de outubro e o mesmo erro continua sendo cometido pelas multidões. As esperanças continuam se voltando para reinados terrenos, para figuras que possam ou não ocupar o posto máximo do governo da República. É lamentável que mesmo acompanhando a desgraça da guerra no leste europeu, ou a desgraça da corrupção e injustiça social no nosso próprio país, as multidões continuem alvoroçadas, focadas no reino material, sem discernir o reino espiritual da verdadeira paz. Eu não acredito na salvação que vem do Lula, eu não acredito na salvação que vem do Bolsonaro, ou de uma terceira via, eu acredito na salvação que vem do verdadeiro rei. Eu não acredito na salvação que venha do Biden, de Boris Johnson, de Macron, de Putin, ou de quem quer que seja. Eu acredito que há somente uma esperança para um mundo melhor. E ela passa por um clamor sincero de homens que reconheçam que eles precisam de salvação dos seus pecados. Não salvação política, não salvação de um Estado, não salvação econômica, mas salvação da sua própria maldade, que só vem pela comunhão com Deus, que se dá em Jesus Cristo, mediante a remissão dos pecados, mediante a operação poderosa do Espírito Santo nos corações, trazendo novo nascimento. Enquanto os líderes mundiais perseguirem o poder como meio para manter a paz mundial, eles vão continuar perdidos. Todos aqueles que estão em suas mãos continuarão perdidos. Nessa noite, porém, eu digo para os irmãos que eu não estou nas mãos de nenhum desses homens. Eu não estou nas mãos de nenhum governante terreno, de nenhuma esperança política, de nenhum partido e de nenhuma ideologia. Eu estou nas mãos do verdadeiro rei, o rei da glória, e o seu nome é Jesus. E aconteça o que acontecer, a paz que um dia ele trouxe a mim jamais vai ser arrancada do meu coração, porque eu descanso nele. Ele chamou, venha a mim os cansados, os sobrecarregados, e eu fui. E eu encontrei o jugo suave. E se alguém que assiste nessa noite precisa de paz, eu lhe apresento um rei, o rei da paz, que não vem lutar por você em um garanhão branco, ou em um tanque de guerra, ou em um posto de poder, mas eu lhe apresento o príncipe da paz que se esvaziou, se humilhou, e montado em um jumentinho, filho de uma jumenta, se apresenta como servo, mostrando que a resposta não está no encher-se de poder, mas no se esvaziar-se, para que Ele seja absoluto no nosso coração. Erga sua voz nessa noite, povo do alto, povo de Deus, e com a profunda sinceridade do coração clame, Hosana, salva-nos agora, pois precisamos da salvação que só pode vir do verdadeiro e único Rei dos Reis. Amém.